pessoal, tudo bem? Estamos de volta, sejam novamente bem-vindos. Nessa videoaula você vai aprender um pouco sobre a tela principal. Vamos entender as principais barras que estão disponíveis para a navegação. A barra de status, barra de título, barra de ferramentas de comando, entre outras opções, botões e comandos que você tem disponível na sua tela inicial para te ajudar, para te auxiliar na sua navegação no SAPGUI, ok? Então, sejam bem-vindos, vem comigo e vamos aprender sobre a nossa tela inicial. Olá pessoal, estamos de volta agora entendendo as telas iniciais. Na verdade, o objetivo desse tópico é demonstrar e descrever um pouco mais as diferentes barras da tela inicial. Como por exemplo a barra de menu, a barra de ferramentas, barra de título, barra de ferramentas de comando, barra de status e entre outros pontos que vale a pena chamar um pouco a atenção na tela inicial. Ok? Então, uma vez que já logamos no sistema, já conseguimos fazer o acesso, o ponto de atenção seria, conseguimos a partir dessa tela inicial, verificar algumas barras, algumas informações que podem nos levar a diferentes tipos de navegação. Como, por exemplo, essa barra aqui em cima, onde eu tenho menu, processar, favoritos, suplementos, sistema e ajuda. Essa é a barra de menu. Essa barra de menu, se formos perceber, clicando em cima de cada uma das opções, me levam para outras opções. Ou seja, são opções que me levam para determinadas funções que são chamadas sempre que necessárias. Ok? Um ponto importante sobre a barra de menu é que a composição das opções da barra de menu pode ser diferente, de acordo com a transação que está sendo utilizada. Nesse momento, por exemplo, estamos na tela inicial, SAP Easy Access. Se formos, por exemplo, para uma transação de criação de pedido, veja só, na Easy Access temos menu, processar, favoritos, suplementos, sistema e ajuda. Se formos para uma transação de criação de pedido na ME21N, por exemplo, percebam que toda a relação das opções será modificada. Veja só, pedido, processar, ir para, ambiente, sistema e ajuda. Isso significa que toda essa composição pode ser dependente da transação. Dependendo de qual transação você acessa, você pode encontrar opções diferentes, funções diferentes a partir da barra de menu. Tá legal? Ok, a segunda barra que eu gostaria de apresentar é a barra de ferramentas. Então, a barra de ferramentas é essa daqui que eu estou colocando em destaque. E a barra de ferramentas inclui, inclusive, a nossa barra de comando, onde nós podemos informar o código da transação para navegação direta, como já fizemos algumas vezes. Por exemplo, ME21N, e aqui a gente navega, então, para a transação. Essa barra de ferramentas contém não só essa barra de comando para informação da transação, mas temos o botão de gravar. Ou seja, quando você finaliza uma transação e vai salvar a transação, clicaremos nesse disquetezinho para salvar a transação. Temos ainda os 3 botões de navegação, que é voltar, cancelar a transação. Podemos usar essas opções para navegação efetiva dentro das telas. Temos a impressora, que pode imprimir, pode disparar uma impressão a partir da tela que você está. Os ícones o binóculozinho de procurar, que busca transações dentro do sistema. Eu vou mostrar mais à frente como procurar transações a partir da utilização desses ícones. E também navegações de página. É como se fosse o Page Down, Page Up, que possibilita então um tipo de navegação quando a tela apresentar para você, como por exemplo num relatório, várias páginas. Podemos então processar a navegação de Page Down, Page Up a partir de ícones da barra de ferramentas. Além de ícone de criar nova janela, veremos mais à frente que é possível trabalhar com até 6 janelas abertas simultaneamente com SAP, e para se abrir uma nova janela, podemos simplesmente clicar nesta opção. Veremos que ele abre uma nova janela, agora temos 2, ok? Então, falarei um pouco mais disso à frente. Mas aqui então apresentando a chamada barra de ferramentas. Depois, em sequência, temos a barra de título. A barra de título simplesmente nos mostra uma informação a partir de que transação você está. Qual é o título dessa transação? Neste exemplo,
estamos na SAP Easy Access, na tela inicial. Eu vou navegar, por exemplo, por uma tela de criação de ordem de vendas, da VA01. E quando eu clico na VA01, informo a transação e abro, veja que a barra de título muda. A barra de título agora não é mais o SAP Easy Access, mas criar ordem de cliente. Ou seja, o objetivo dessa barra de título é mostrar um pouco, dar uma informação adicional em relação a que transação você está. Vou fazer mais uma navegação. Vou, por exemplo, para a transação de modificar material, MM02. Enter. Está lá. Mais uma vez, a barra de título nos informa. Você está na transação de modificar material, está na primeira tela. Então, a barra de título é algo mais simples, sem muitos segredos, e apenas mostram, então, realmente o nome da transação, qual é a função por trás da transação que você está acessando. Na sequência, falo sobre a barra de ferramentas de comando, essa barra aqui. Então, essa barra de ferramentas de comando, temos algumas funções um pouco mais complexas, como, por exemplo, mudar o tipo de menu, se você está usando o menu da SAP ou o menu do usuário. Falaremos isso um pouco mais à frente. Tá? Temos aqui o ícone que irá nos levar para a navegação para o nosso SAP Business Workplace, ou seja, uma transação de comunicação interna do SAP. Falaremos dela mais à frente também. Transação é a SBWP, e a partir dela podemos registrar informações, mandar e-mails internos do SAP, fazer uma comunicação interna do sistema com outros usuários, inclusive o envio de relatórios emitidos por você para um outro usuário e assim sucessivamente. É uma ferramenta de comunicação. Depois, podemos falar um pouquinho da barra de status. A barra de status já fica aqui embaixo. Se formos olhar, aqui embaixo temos uma barrinha de status, essa daqui, que nos mostra algumas informações legais. Por exemplo, o sistema. Quando ele diz o sistema, é qual mandante você está acessando. Estamos no sistema SAI, estamos no mandante 800, logado com o usuário aluno 10. O sistema mostra qual é o programa que está sendo executado, qual a transação que está sendo executado e outras informações de performance, tempo de resposta, tempo de interpretação, qual é o tempo de resposta do sistema para a execução dessa transação. Por exemplo, se eu entrar numa outra transação diferente, eu vou entrar numa transação de relatório, por exemplo, MB51, que é uma transação que vai listar movimentos de material. Okay? Então, se a gente olhar aqui na barra de status, eu consigo ver perfeitamente a transação que está sendo acessada, qual é o programa que roda por trás dessa transação e informações complementares. Essa é a nossa barra de status, que mostra exatamente informações pertinentes àquilo que está sendo executado no momento. Okay? Se eu voltar mais uma telinha, falo ainda por último dos caminhos de menu, que eu já mostrei em alguma outra oportunidade, mas é possível verificar que dentro de cada módulo, por exemplo, eu abri agora um caminho, por exemplo, para a criação de uma ordem de vendas. Se a gente for descendo por esse caminho, eu entrei na logística, vendas e distribuição, vendas, ordem, criar. Significa que por esse caminho de menu, abrindo opção por opção até chegar à transação desejada, estou, nesse momento, na VA01, transação usada para fazer a criação de ordens de venda. Se eu der um clique duplo, eu navego para a transação de criação de ordem de venda. Então, em resumo, falamos a respeito das nossas principais barras dentro da tela inicial, que seria a barra de menu aqui em cima, que nos mostram outras opções que possam ser navegadas e alcançadas a partir da transação atual. Falamos da barra de ferramenta, inclusive dentro da barra de ferramenta temos a nossa barra de informação, então, da transação a ser navegada, onde podemos informar a transação e navegar diretamente para ela. As teclinhas, os ícones de navegação para voltar, avançar, voltar numa tela, cancelar a transação, etc. Falamos um pouco da barra de título, onde mostra o nome e a função da transação que está sendo acessada, das barras de ferramenta de comando, barra de status aqui no rodapé, na parte de baixo da transação, e também do caminho de menu,
Falaremos ainda um pouco mais à frente nas nossas próximas unidades algumas dicas, alguns atalhos que podem ser usados a partir desses ícones que encontramos nessas telas iniciais. Dessa forma, começa a transformar, começa a fazer com que a navegação do SAP se torne um pouco mais simples. Tá legal? Falamos em breve, logo logo na próxima unidade. Um abraço, até mais.